A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui trazendo uma parte de Efésios 4, o começo do versículo do capítulo 4, para trazer mais luz sobre esse assunto. Veja, rogo vós, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Quer dizer, nós precisamos andarmos de acordo com a nossa vocação a sermos salvos, pertencente à família de Deus, porque é lá que nós iremos morar nossa eternidade. Verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O amor não é um sentimento pessoal, particular, por mais que a intenção seja boa. Isso não é amor, porque amor é o dom supremo. A ação que a Bíblia define como amor é a virtude de se portar de uma forma que eu coopere para o propósito do corpo que eu sou membro. Isso é amor. Outra coisa é egoísmo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Observe, no vínculo da paz. No vínculo da paz. Observe essa expressão. No vínculo da paz. Há somente um corpo, um único Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Observe, esse Deus Todo-Poderoso age por meio de todos que estão nele. Então, a ação é subordinado ao todo, é o que a Bíblia chama amor. Então, primeiramente, a gente precisa entender que nós não somos igreja no nosso individual. Nós somos membro da igreja. A igreja é Cristo. E a vida está aqui na igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Não cabeça meu pessoal. Quando você encontrar na Bíblia que Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, você deve entender que esse mesmo princípio da igreja segue no núcleo familiar. No núcleo familiar é assim. Agora vamos lá para a revelação contida nessa parte do versículo. Veja, eu usei uma analogia sobre um rio, né? Nós, no nosso individual, somos um balde de água. E aí nós, como um balde de água no nosso individual, nós não estamos em Cristo, que não seremos sarados da lepra do pecado, que não tem como nós aplicarmos o amor, por mais que a nossa intenção seja boa, mas aí nós entendemos que aquele rio de águas vivas, que é Cristo, onde a fonte inesgotável da vida, então eu me joguei ali, é o batismo, eu me mergulhei ali. Só que assim como eu, vários outros que também carecem da mesma salvação que eu, fez o mesmo. Agora veja só, essa fonte, além de nos sararmos, ela é inesgotável e ela é pura vida, ela é pura toda provisão. Aí se cumpre, ao entender isso aqui, se cumpre o que Salmo 23 está falando. E o Senhor meu pastor e nada me faltará, não é para faltar mesmo, como também Paulo disse, ele supriu em glória todas as nossas necessidades. Então, para nós concluirmos essa fase, essa parte do versículo, vamos entender assim. Aqui eu estou na fonte da vida, aqui tem médico, aqui tem funcionário público, aqui tem advogado, aqui tem pessoas simples da roça. Então, cada um dessas pessoas tem uma formação diferente, uma formatação diferente, uma capacidade diferente, né? Inclusive, a igreja é a única entidade que
único núcleo, né, que comporta pessoas com capacidade diferente, eu vou usar esse termo QI diferente, mentalidades diferentes, por si só já ver um milagre, né? E a Bíblia fala aí sobre, lá em Gálatas, né, que senhor, funcionário, escravo, patrão, etc. tal, todos foram, digamos assim, são servos do mesmo Deus, aqui no tocante ao exemplo, todos entregaram as suas vidas ao mesmo rio. Então, a gente precisa entender que a parte que nos liga a Deus não é essa parte intelectual, não é essa parte acadêmica, não. É a parte espiritual, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Deus, ele conecta a nós ao nosso espírito, é lá no nosso espírito. E o nosso espírito, obviamente, está conectado ao nosso corpo e à nossa alma. Então, o homem natural, o homem carnal, o homem do pecado, o homem que é o que não é filho de Deus por andar na carne, é esse homem natural, acadêmico, o homem dos sentidos que foi formado separado de Deus. Então, quando a Bíblia fala que esse homem tem que morrer, não é que ele tem que desaparecer, tem que se isolar do mundo, não. Tem que morrer o seu governo, não é ele que deve estar na frente, não é ele que deve comandar as nossas vidas, mas sim o espírito. Então aí o corpo e a alma vai ser útil. Então vamos lá. Quando nós estamos junto ao todo, à fonte, esse Deus vai usar do que ele tem, e ele tem muito, e vai, na medida da fé de cada um, que nós cresçamos em amor, cada um cooperando um com o outro, esse Deus todo-poderoso, que todos formamos o corpo de Cristo, Cristo que, assim como Deus disse que o homem deve cuidar da mulher e amar a mulher porque ninguém odeia o seu próprio corpo, então agora nós, como corpo de Cristo, nós temos que entender que Jesus cuida de nós porque ele é responsável e ele é todo poderoso, ele não tem falta, ele não tem nada de ruim, não tem doença, não tem... Então vamos lá. Então, pelo fato de nós estarmos nele todos, ele, Deus, a partir do corpo de Cristo, desse grande rio, vai dar habilidades para nós, que é o dom dele próprio, vai dar recursos para nós nas duas dimensões, cada um na medida da sua fé e da sua capacidade e do seu ministério. Por isso, são vários ministérios, são 5 ministérios e vários dons. Coríntios 12 diz que Deus dá a cada um na medida que é necessário, são variações de dons de habilidade de ministério. Então vamos entender. Então Deus dá do que é dele, para a partir do que ele dá para nós, seja dom ministerial, capacidade de curar, capacidade de orientar, capacidade de dirigir a igreja, capacidade de abençoar financeiramente, em todas as áreas, porque Deus tem um todo, vai dar a partir dos que se renderam a ele, que estão ligados um ao outro membro. Os membros que somos nós, é nós que carecemos de ajuda, é nós que carecemos do ministério um do outro, e é aqui que nós temos que zelar, porque o Deus que está sentado lá na glória, ele não precisa de nós, até porque não tem nada que nós possamos dar para ele, pelo contrário, ele dá para nós. E igreja é isso, é nós termos essa consciência e entender que nós precisamos estar cumprindo, porque é assim que nós nos desenvolvemos, aumentamos o nosso crédito, vou usar esse termo, e vamos ter mais e mais, a nossa capacidade vai aumentando, nossos recursos vão aumentando para nós servirmos uns aos outros, e ao servir uns aos outros, crescemos na fé, e isso é o mesmo que dá para Cristo. Ele mesmo disse: olha, eu tive sede, vocês não me deram de beber, tive fome, vocês não me deram de... Aonde foi que nós nos encontramos? Jesus perguntou para ele. Não, quando vocês negaram para um dos meus, foi para mim que negaste. Então,
aqueles que abençoaram o outro seguem o mesmo princípio, servindo uns aos outros. Então, servir uns aos outros pelo dom que Deus nos deu. Então, entendendo isso, para a gente pouco a pouco ir compreendendo, porque é aqui que nós estamos em Cristo, ligado em Cristo, ligado em Deus. Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo todos os que neutralizaram a sua vida. Não, sabe, não é parar de trabalhar, não é parar de fazer alguma coisa, não. É entender que o homem natural, ele é para servir. Ele não pode estar no comando, porque se ele estiver no comando, é o mesmo que andar na carne, é o filho da carne, e a carne combate contra o Espírito é Deus, tá? Então precisamos entender isso para não ficar muito longo. Então vamos nos esforçarmos para nós entendermos, lermos, estudarmos e ouvir Efésios 4, Efésios 5, porque a gente vai falando para que o entendimento da gente vá se ampliando, se iluminando e que aumente em nós a capacidade da fé. Que Deus em Cristo vos abençoe.